A gente está em contato agora com o presidente da Apex Brasil, o Laudemir Miller, para nos falar um pouquinho sobre essas negociações e a atuação, inclusive, né, dos exportadores neste momento, para evitar que o Brasil realmente tome esse tarifaço de Trump. Ele já está aqui conosco. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando aqui a UOL. Bom, já falamos bastante sobre os prejuízos, né? Vai ser possível evitar essas tarifas? Há alguma expectativa de que os Estados Unidos realmente voltem atrás e não façam essa aplicação? Olha, Fabiola, a nossa expectativa, eu acho que é a expectativa de todos os exportadores brasileiros, porque o que o exportador brasileiro quer não é saber se aplica agora ou aplica depois. Que o exportador brasileiro quer não ter tarifa, né? Primeiro, porque ela não faz sentido, e segundo, porque ela prejudica demais os negócios do exportador brasileiro e prejudica demais os negócios, principalmente dos americanos. Porque hoje o mundo não é tão simples assim, eu exporto para você, você pode comprar de outro, não. As empresas estão mais integradas, têm investimentos feitos durante muitos anos, né, com fornecedores, enfim, as cadeias produtivas desenvolvidas. Então, a nossa expectativa de quem trabalha, para você ter uma ideia aqui, Fabio, e todo mundo que acompanha a gente, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, nós trabalhamos diretamente com 2.400 empresas que exportam para os Estados Unidos. O que a gente tem feito, né, nós temos um escritório nos Estados Unidos que está dedicado a apoiar as empresas, tanto, né, para fazer frente ao tarifaço, mas também trabalhar a diversificação. E o que a gente tem, não é que a gente tem dito, né, o que é claro, evidente, é o que as empresas americanas falam, que isso prejudica os negócios dos americanos, não são os brasileiros só que pagam se tiver eventualmente mais um aumento de tarifa. São as empresas americanas, é o consumidor americano. Quem está construindo vai pagar mais pela madeira, vai pagar mais pela rocha, vai pagar mais pelos produtos na prateleira do supermercado. Então isso é ruim para todo mundo, não tem nenhuma explicação, não tem ninguém que ganha alguma coisa com aumento de tarifa no mercado internacional, para quem entende de negócios. Acho que ficou bem claro isso. Agora, Agora é interessante sim, isso que o senhor está falando. O presidente Lula, ao criticar o tarifaço, numa fala não muito distante, ele dizia que, mas se os Estados Unidos não querem comprar da gente, a gente tem para quem vender. Tem mesmo? É isso que eu queria lhe perguntar. Se essa porta dos Estados Unidos ficar mais difícil, a gente pode bater em outras, como dizia há pouco o professor Trevisan aqui. Aí eu quero falar justamente com quem está em contato com essas empresas, né? Já estamos vendendo muito para outros lugares, claro. Qual é o papel hoje dos Estados Unidos para a exportação brasileira? Podemos avançar em outros mercados e quais são esses mercados? Sim, o presidente Lula tem muita razão quando ele fala da importância da diversificação, mas também é importante ficar claro que os Estados Unidos é um mercado importante para as empresas brasileiras. Ninguém está desistindo dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente exporta 100 bilhões por ano para a China, depois a Europa, se a gente considerar como um bloco, são aí 50 bilhões, e depois vem os Estados Unidos com 37 a 40 bilhões de dólares. Então é um mercado muito importante para o Brasil, e é um mercado muito importante para determinados segmentos, inclusive, né, que eu não vou entrar aqui para não alongar a minha resposta. Agora, é claro que o Brasil e as empresas brasileiras estão trabalhando a diversificação. Olha o que está acontecendo agora, né? O Brasil bateu mais um recorde de exportação. Ano passado, até junho em 2025, o Brasil tinha exportado 166 bilhões de dólares. Em 2026, no mesmo período, o Brasil exportou 185 bilhões de dólares. Para os Estados Unidos, nós perdemos, a gente exportava no ano passado em torno de 20 bilhões, esse ano a gente performou 17, ou seja, caiu a nossa exportação para os Estados Unidos, mas
Ao mesmo tempo, aumentou quase 2 bilhões a exportação para a Europa, aumentaram em quase 3 bilhões a exportação para a Índia e em quase 10 para a China. Então, apesar da queda dos Estados Unidos de em torno de 2 bilhões, o Brasil exportou a mais 20 bilhões de dólares. As empresas que nós apoiamos diretamente, as 2.400 empresas que em 2025 exportavam para os Estados Unidos, olha só, 72% dessas empresas passaram a exportar para um outro mercado que não exportavam antes. Então, 72% das empresas já estão diversificando. Isto não quer dizer que o mercado americano seja desimportante. Isso quer dizer que a gente tem, sim, alternativas, que a gente está trabalhando essas alternativas, mas isso não quer dizer que a gente está deixando de pensar, de ter estratégia e de falar do mercado americano. Por quê? Porque as empresas americanas querem, as empresas brasileiras querem continuar fazendo negócio e os brasileiros querem continuar fazendo negócio com os americanos. Então, esse que eu acho que é a grande questão. Não Então, queremos... diversificação é possível? É sim, mas os Estados Unidos continua super importante. É aquela coisa daquela briguinha também, se você não quiser, eu brinco com outro, mas a gente quer todas as portas e quer brincar com todo mundo, né? Essa é a ideia. Bom, vamos aguardar. A Apex está nessas negociações também, né? A gente falou sobre várias empresas também atuando lá. Nesse momento, vamos aguardar qual vai ser a resposta dos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa tarde a todos.